Pessoal, então estamos de volta falando sobre o princípio da inafastabilidade da jurisdição, tá? E vamos aí ver então o que diz a nossa querida Constituição. Existem 3 situações que não é possível a gente ir ao judiciário sem que tenha havido o esgotamento da via administrativa, tá? Isso é uma exceção. Em regra, a gente não precisa esgotar a via administrativa para ajuizar uma ação. Mas existem 3 exceções e a gente vai falar disso agora. Primeira, no que tange à justiça desportiva, tá? Que está previsto no artigo 217, parágrafo 1º e 2º, tá? Que apesar do nome ser justiça desportiva, é um âmbito administrativo. Então, primeiro houve um problema lá no que tange ao futebol, por exemplo. Primeiro vai à justiça desportiva, pleiteia, e depois vai ao judiciário. Segunda hipótese, artigo 7º, parágrafo 1º da Lei 11.417 de 2006, que é a lei da súmula vinculante, tá? Que fala que contra omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido após o esgotamento da via administrativa. Bom, aqui eu preciso fazer uma observação mais longa. Pessoal, por exemplo, a gente tem lá a súmula vinculante 11, que a gente já tratou, né, anteriormente, que fala que a regra é não algemar, mas que se houver um risco, né, a integridade tanto da pessoa que praticou um ato, um delito, né, quanto de terceiros, é possível algemar, mas tem que ter justificativa por escrito. A justificativa pode ser posterior, né, mas tem que ser por escrito, sob pena de causar uma nulidade a essa prisão e uma responsabilização do servidor. Isso é uma súmula vinculante. Quando há um descumprimento de súmula vinculante, o que cabe, né, a medida cabível é uma reclamação ao STF, tá, que eu coloquei aqui. Mas aí a gente precisa entender o que é a súmula vinculante. A súmula vinculante, ela foi introduzida no nosso ordenamento a partir da emenda 45 de 2004, tá? Que alterou o artigo 103 da Constituição, então, dando ensejo a essa nova figura, tá? A gente tem vários tribunais, né? A gente tem vários tribunais superiores e todos eles podem editar súmulas, assim como o STF também pode, tá? Mas existem as súmulas vinculantes. Essas só o STF pode editar, tá? Somente o STF. Então, a gente tem o TST, a gente tem o STJ, a gente tem o STM, a gente tem o TSE, né? E todos eles podem editar súmulas. O que são súmulas? São decisões reiteradas, né, dos tribunais. Que daí o tribunal diz assim, não, vamos sumular isso aqui, vamos editar um texto, interpretando uma lei e tal, para que o juiz lá de 1º grau saiba qual é o nosso entendimento. Vamos supor aí uma questão lá do direito do trabalho. O TST lá diz, não, vamos editar uma súmula aqui para que o juiz trabalhista lá ele saiba como que a gente pensa aqui para que ele já dê a decisão assim, nesse sentido. Então, o papel da súmula é uniformizar as decisões, tá? Então, vejam, me acompanhe aqui só para vocês entenderem isso. A gente tem aqui a primeira instância, a segunda instância e as instâncias superiores. E temos o STF, né, gente? Que é o último grau lá dentro do Poder Judiciário. Então, os juízes de 1º grau, eles emitem sentenças. Aqui a gente tem a primeira instância, temos juízes singulares que emitem sentenças. Se eu não me conformar com aquela sentença, eu posso recorrer. Se for uma decisão do juiz estadual, eu vou para o TJ, né, gente, para o Tribunal de Justiça, cada estado tem o seu. Se for uma decisão do juiz federal, vai para o TRF. Aqui a gente tem, então, a segunda instância. Aqui, pessoal, a gente não tem mais um juiz julgando. Nós temos um órgão colegiado, tá? Composto por vários julgadores, tá? Então, aqui eles emitem acórdão, tá? Aqui era a sentença, agora é acórdão. Não havendo uma conformação ainda com essa decisão, é possível recorrer também para o STJ, né? E aí também é um órgão colegiado que vai emitir um acórdão. E, por fim, temos o STF. Bom, as súmulas vinculantes, elas vêm daqui, ó. A súmula vinculante, pessoal, o nome tem que servir para alguma coisa, né? Então, ela vincula o juiz lá de 1º grau. Ele tem que decidir de acordo com o que está
As outras súmulas comuns, elas não vinculam. Vamos supor que o STJ que edite uma súmula, tá? Uma súmula X. Vincula o juiz de primeiro grau? Não. Ele não é obrigado a decidir de acordo com aquela súmula. Agora, se for uma súmula vinculante, que ela é só editada pelo STF, aí ela vincula, tá? Se o juiz não cumprir ela, cabe reclamação para o STF. Agora, a súmula vinculante, ela não vincula só o judiciário. Ela vincula também a administração pública direta e indireta das esferas federal, estadual e municipais, tá, gente? Então, o servidor do município de Chapecó, por exemplo, tem que cumprir o que está na súmula vinculante. O policial militar do estado X tem que cumprir o que está na súmula vinculante, tá? Então, se tiver uma súmula vinculante, ela vai vincular não só o judiciário, como também a administração pública. Muito bem. Então, quando houver um descumprimento, tá? Ou uma omissão, tá? Pela administração pública, primeiro, vamos supor que um guarda municipal algemou e não fez a justificativa. Primeiro, eu vou me reportar, né, ao prefeito, por exemplo, né, ou vou me reportar ao chefe imediato dele. Depois eu vou ao prefeito, até terminar todos os níveis ali do processo administrativo. Para só depois, então, caber uma reclamação. É isso que está dizendo aqui. E a última hipótese, pessoal, que tem que haver o esgotamento da via administrativa é no caso do habeas data, tá? Que a gente vai ver depois com calma, né, esse remédio, mas ele é um remédio constitucional que visa que a pessoa, né, que o impetrante tenha acesso a informações suas, tá, pessoais, em bancos de dados públicos. Vamos supor que eu tenho uma informação minha lá na Receita Federal que esteja incorreta. Eu quero corrigir, me reporto até a Receita Federal e não consigo fazer isso administrativamente. Então, eu posso ajuizar um habeas data, é uma ação judicial também, para requerer, né, essa retificação desse dado meu. Então, vejam, primeiro eu tenho que tentar administrativamente para depois ajuizar a ação. Então, regra, preciso esgotar a via administrativa para ir para o judiciário? Não. Exceções, essas três aqui que eu coloquei para vocês. Justiça desportiva, descumprimento de súmula vinculante por parte da administração pública e habeas data. Ok? Muito bem. Pessoal, a lei não pode prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Onde que está isso aí? O conceito desses três elementos aí a gente tem na LINDB, na Lei da Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Tá? Direito adquirido é o direito que seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aquele cujo começo do exercício tenha termo prefixo ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem. Por exemplo, agora está, né, tramitando uma reforma previdenciária, né, que pretende que a pessoa se aposente lá com 100 anos. Estou brincando, né, gente? Mas, né, que pretende aumentar a idade de aposentadoria das pessoas. Vamos supor que hoje eu já tenha idade, tempo de serviço, tudo para me aposentar, tá? E amanhã entra em vigência essa reforma ampliando a idade. Se hoje eu já completei tudo o que era necessário, mesmo que amanhã modifique, eu posso me aposentar igual. Agora, se está me faltando 5 anos, por exemplo, para me aposentar, e amanhã entra em vigor a reforma aumentando a idade da aposentadoria, aí eu não tenho, aí eu tenho que cumprir essa alteração. Por quê? Porque daí eu não tenho um direito adquirido, eu tenho uma expectativa de direito. Então, o direito adquirido é quando o titular já preencheu todos os requisitos ali para ter aquele direito, tá? O ato jurídico perfeito, então, é um ato que já foi consumado, segundo a lei vigente, ao tempo em que se efetuou, tá? Então, esse aí é o ato jurídico perfeito. E a coisa julgada, pessoal, é a decisão judicial que não cabe mais recurso. Nesse exemplo aqui, né? A pessoa ajuizou uma ação, recorreu de novo, recorreu até o STF, não cabe mais nenhum tipo de recurso. Então, eu tenho a coisa julgada. Então, a lei também não pode atingir. Veio uma lei nova aí, reforma trabalhista, reforma previdenciária, ou qualquer outra lei. Ela não pode ferir o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Voltamos agora para o estudo da Lei Seca, Constituição Federal, artigo 5º, inciso 37 nesse momento.
não haverá juízo ou tribunal de exceção. Vejam que agora a gente vai para outro lado, né, do direito. Então aqui, ó, não pode haver, se eu cometer um crime ou se eu cometer um ilícito civil, eu tenho que ser julgada pelo juiz togado, né, que já está pré-estabelecido lá, já passou num concurso, por um tribunal que já está pré-estabelecido. Não pode, após o cometimento de determinado ato, né, ser estabelecido um tribunal para julgar aquele caso ali, tá? Então, por exemplo, todas as pessoas são julgadas pelo juiz X aí, mas o João lá cometeu um ato X e aí vão criar um tribunal específico para julgar ele. Não, não pode, gente, tá? Não é cabível um tribunal ou um juízo de exceção. A pessoa vai ser julgada pelo juiz, seja ele civil, penal, trabalhista, enfim, que já está estabelecido, tá? Inciso 38, é reconhecida a instituição do júri. Então, aqui a gente está caminhando na área penal, né, gente? Com a organização que lidera a lei, assegurados. Olha os princípios aí do júri. Plenitude da defesa, sigilo das votações, a soberania dos vereditos e a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, tá? Então, a plenitude da defesa, aquela pessoa que está sendo processada, né, que vai sofrer um júri, ela pode se defender de todas as formas, né? Com documentos, com testemunhas, com perícias, com fotos, com áudios, né, gente? Então, ela tem pleno direito à defesa. O sigilo das votações. O corpo de jurado, ele não precisa revelar se ele votou sim ou não, ou seja, se ele condenou ou não condenou. Ele simplesmente vai colocar numa urna lá o sim ou não, e não precisa contar para ninguém. Aliás, é melhor que nem conte, né, gente? A soberania dos vereditos. Então, a gente tem um juiz togado, né, gente, que preside a audiência, mas quem vai dar lá a decisão se a pessoa vai ser condenada ou não é a população, é um voto popular, tá? E ele é soberano. O juiz não pode interferir nisso. Então, soberania dos vereditos. E a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida. Então, veja, um homicídio culposo, por exemplo, a pessoa está dirigindo o seu carro na velocidade adequada, né, dentro de todos os parâmetros normais, mas acaba matando alguém, tá? Então, ela não tinha intenção de matar aquela pessoa. Então, a gente tem um homicídio culposo. Esse não vai para júri popular. Agora, se for um homicídio doloso, por exemplo, a pessoa bebe e dirige, pode ser interpretado que há um dolo eventual, né? Porque ela sabe que não pode beber e dirigir. Então, aí seria sujeito, sim, ao júri popular, tá? Então, é o homicídio doloso, o aborto, o infanticídio e o auxílio ou instigamento ao suicídio, que são competências do júri. Dentro do conceito de homicídio doloso, a gente tem também hoje, né, a figura do feminicídio, que é quando alguém mata a mulher, né, por ela ser mulher, pelo gênero, por questões relacionadas ao gênero. Tá? Aqui, ó, inciso 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Então, se hoje eu cometi um ato que não é considerado hoje crime, eu não posso ser punida por aquele ato. Tá? Eu só posso ser punida por um ato que, quando eu cometi, já há a previsão dele como um crime, e então eu posso ser punida. Tá, gente? Então, não há crime sem lei anterior que o defina. Tá? Vamos supor aí que a pessoa foi no carnaval e beijou 1000 pessoas. Isso é crime? Não. Ela pode ser punida por isso? Não. Pode ser uma conduta imoral. Algumas pessoas podem classificar, né, como uma conduta que fere a moral daquela população. Mas não é um crime, tá? Então, em alguns países pode ser, por exemplo, né, que ser homossexual seja crime, por exemplo, né? Aqui no Brasil não é, né, gente? Então, não há crime sem uma lei anterior que o defina, tá? Aqui eu fiz algumas observações, então, sobre esses incisos que a gente viu anteriormente. Então, não haverá juízo ou tribunal de exceção. Eu coloquei que trata-se de uma garantia constitucional que evita discriminação, né? Porque senão, um desafeto lá de alguém comete um ato e diz, não, vamos criar aqui um tribunal para julgar ele. E aí condena a pessoa, tá?
E também aí a gente tem que fazer alusão ao inciso 53, que fala que ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Ó, que é o princípio do juiz natural. Tá? O princípio do juiz natural, ele é uma garantia, né, que é tridimensional. Tá? Não haverá juiz ou tribunal ad hoc, todos têm direito a submeter-se a julgamento por juiz competente e pré-constituído, e o juiz deve ser imparcial. Ok, galera? Vamos lá. Ó, então, isso é o que eu já comentei com você sobre o tribunal, tá? Tribunal do júri, gente, que eu já falei também, os crimes dolosos contra a vida. Olha aí quais são os crimes dolosos contra a vida. Ó. Induzir, instigar ou auxiliar ao suicídio, que seria, por exemplo, a pessoa chega para ti e diz assim, olha, Karen, eu estou com um problema muito grave, estou endividado, ou então eu briguei com o amor da minha vida. Eu digo, olha, nesse teu caso, meu querido, não tenho o que fazer, só se matando para resolver o problema. Então, vejam, eu estou induzindo a pessoa a se matar. Ou então a pessoa chega e diz para mim assim, olha, Karen, eu perdi o grande amor da minha vida, eu estou pensando em me matar. Eu digo, isso, te mata, que é a melhor coisa que tem para tu fazer. Então, vejam, eu estou instigando a pessoa a se matar. Ou auxiliar, que seria, a pessoa chega e me diz, olha, eu estou pensando em me matar. Eu digo, está aqui a arma, ó, ou está aqui a corda, vai lá e te mata. Né, gente, que é auxiliar o suicídio. Então, tanto induzir, instigar ou auxiliar ao suicídio é um crime doloso contra a vida, vai para júri popular. O aborto, a mãe, né, que mata o filho que está na barriga, ou alguém que faça isso, comete aborto, também responde perante um júri popular. O homicídio doloso, a pessoa que tem intenção, o ânimos necandi de matar, né? Eu quero ir lá e matar um desafeto meu, homicídio doloso. Vai para júri popular. E o infanticídio também vai para júri popular. O que é o infanticídio? É aquela mãe que está no seu estado puerperal e mata o seu filho recém-nascido. Vejam que aqui é um crime, né, que só a mãe que ganhou o filho que pode cometer. Se for uma outra pessoa, aí é homicídio, tá, gente? Como eu falei para vocês, o feminicídio, né, também está classificado como um crime doloso contra a vida. Muito bem, vamos para o próximo aqui. Vamos para o estudo da lei seca, inciso 40 agora, gente. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Isso aí todo mundo sabe, né, gente? A lei não pode retroagir para prejudicar o réu, só para beneficiar o réu. Então, por exemplo, eu cometi, a mulher lá, Joana, comete aborto. Hoje aborto é crime no Brasil, certo? E ela vai presa, foi condenada pelo júri popular e está cumprindo pena de reclusa, né, no sistema penitenciário do Brasil. Dali um ano que ela está presa, vem uma nova lei e descriminaliza o aborto. O aborto deixa de ser crime no Brasil. Então, essa lei vai retroagir, vai atingir ela e vai liberar essa mulher. Tá, gente? Agora, o contrário não pode. Se eu cometi um ato hoje e daqui um mês esse ato é um crime, eu não posso ser atingida por essa lei. Tá? Então, vamos pensar aí, vamos colocar aqui no quadro. Vamos colocar aqui que fica mais fácil de entender. Olha só, se em 2017, nós estamos aqui, a Joana pratica aborto, foi condenada. Joana condenada por aborto, tá? Se em 2018 é descriminalizado o aborto, vem uma lei X lá e muda, tá? Muda o Código Penal e diz que o aborto não é crime. Essa lei aqui vai retroagir e ela vai ser liberada, ok? Muito bem. O contrário não é possível, pessoal, tá? Vamos pensar assim, ó, que
em 2017, o João, aquele exemplo que eu dei lá, beijou 1.000 pessoas no carnaval. Isso é crime? Não. Vamos supor que em 2018, beijar 1.000 pessoas num carnaval seja crime. Pode essa lei aqui retroagir e atingir o João? Não. Porque a lei não pode retroagir para prejudicar o réu. A lei só pode retroagir para beneficiar o réu, tá? Inciso 41. A lei punirá qualquer forma de discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais. Inciso 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei. 43. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo, e os definidos como hediondos, por ele respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-lo, se omitirem. Inciso 44. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Pessoal, a gente tem que pegar isso aqui, o 42, tá? E analisar ele junto com o 44. Por quê? Porque os dois falam de crime inafiançável e imprescritível. Tem que cuidar para não se confundir com esse 43 aqui, que trata dos inafiançáveis e insuscetíveis de anistia, tá? Então, olha só, se perguntar para vocês, vou dar um macete aqui que vocês não vão errar na prova. Vai cair essa questão aí, sempre cai. Se perguntar para vocês assim, ó. Uma dica, pessoal, peguem o áudio da Constituição e escutem. Todos os dias vocês têm que se organizar, né? Por exemplo, segunda é o meu dia de estudar a Constitucional, segunda e quinta. Tem que pegar e ler. A grande maioria dos concursos é letra da lei. Por isso que eu estou indo aqui inciso por inciso. Porque o que eles vão cobrar de vocês é a letra da lei e vão trocar alguma palavrinha, tá? Então, o crime inafiançável mais imprescritível é o que está no 42 e no 44, tá? A dica é ração, tá? O R é de racismo e ação é ação de grupos armados, tanto civis quanto militares. Tá? Agora, quais são os crimes inafiançáveis e mais, né, vou colocar aqui, insuscetíveis de graça e anistia? Qual é a dica aqui? É o 3T, H, mais H. 3T é de tráfico, terrorismo, crime de tráfico, terrorismo e tortura. E o H de hediondos. Então, qual é a dica aqui para os crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia? 3TH, tráfico, terrorismo e tortura, e H de hediondos, tá? Então, cuidado com isso aí. Tá bem, gente? Coloquei aqui para vocês, ó. Essa tabelinha aí ficou bem tranquilo de ver, ó. Crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia. 3T e o H. Ó. Tortura, tráfico, terrorismo e H de hediondos. Crime inafiançável e imprescritível, ração, racismo
e ação de grupos armados. Agora, cuidado! Se a questão vier e te pedir assim, ó, são crimes inafiançáveis, só inafiançáveis, aí é tudo isso aí. Tráfico, tortura, terrorismo, hediondos e racismo e ação de grupos armados, civis ou militares. Se ela falar simplesmente são inafiançáveis, todos eles são. Agora tem que cuidar, porque às vezes a questão vem e traz quais são os crimes inafiançáveis e imprescritíveis. É a ração, tá? Gente, vamos lá. Artigo 5º, inciso 44. Já falei aí no outro slide. Agora vamos para o 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, tá? Até o limite do valor do patrimônio transferido. Então, por exemplo, o filho cometeu um crime, a pena que ele for condenado não pode ir para o pai ou para a mãe, etc. Agora, o produto do crime, esse sim, né? Vamos supor que ele morra e que o pai ou a mãe herde aquele patrimônio. Aí, com esse patrimônio aí, o pai ou a mãe pode ser obrigado, então, a reembolsar, né, o prejuízo que o filho cometeu. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Muito cuidado aí a quem está fazendo concurso, né, nessa área da segurança pública com esse inciso. Tá? A pena, gente, né, ela vai ser individualizada levando em conta a privação ou restrição da liberdade, ela pode ser, né, a privação ou restrição da liberdade, a perda de bens, a multa, a prestação social alternativa e a suspensão ou interdição de direitos. Então, se cair numa prova para vocês quais são as penas previstas na Constituição, são essas aí, tá? Privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa ou suspensão e interdição de direitos. E quais são as penas proibidas pela Constituição? Você sabe? Pena de morte, a pena de perpétua, a pena de caráter forçado, a pena de banimento ou a pena cruel. Tá? Então, vejam que são 5 permitidas e são 5 proibidas. Tá? Cuidado que a pena de morte, ela em regra não é cabível, não é possível. Mas, em caso de guerra declarada, aí é possível, tá? Só em caso de guerra declarada. Então, se a questão disser para vocês que em nenhuma hipótese pode haver pena de morte no Brasil, está errado, tá? Havendo guerra declarada, é possível. Pena de caráter perpétuo, ou seja, até a pessoa morrer e ficar presa, não pode no Brasil. Pena de caráter forçado, obrigar a pessoa a trabalhar, trabalho forçado, não pode também. Banimento, mandar a pessoa lá para banir ela do país, pode? Não pode também. E pena cruel, também não pode, né, gente? Pena cruel, cometer algum tipo de tortura contra a pessoa, tá? Isso é típico de um Estado civilizado, né, gente? Bom, vamos terminar aqui esse slide para a gente fazer um break. Inciso 48. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Então, mulheres têm que ficar num local, homens em outro, tá? Conforme a idade também, né? E também a natureza do delito. A pessoa que cometeu um crime mais grave vai ficar num local e a que cometeu um menos grave em outro. Isso é o ideal, né, gente? A gente sabe que na prática isso muitas vezes não acontece. Vamos terminar aqui, inciso 49. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Então, não pode agredir fisicamente, não pode ofender a dignidade e a honra desse preso, tá, gente? E, inciso 50, as presidiárias serão asseguradas as condições para que possam permanecer com seus filhos enquanto estiverem amamentando essas crianças, tá bem? Me aguardem aí, gente, vamos fazer um intervalinho, toma uma água, respira e voltamos em seguida.